Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Sexta-feira, 13 de julho, começamos mais Universitária Esportiva. Ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no Boletim Esportivo tivemos medalha de ouro no Mundial de Atletismo de Juvenis e mais brasileiro em finais. Ainda vamos falar de tênis. Tomás Bellucci está classificado para as quartas de finais do ATP de Stuttgart. E no Mundial de Handebol de Areia, o Brasil está na final, tanto no masculino quanto no feminino. E no Bola na Rede, vamos falar dos jogos de hoje do final de semana. Tivemos ontem a definição dos 4 primeiros classificados para a próxima fase do Campeonato Piauiense Sub-18 e, claro, as notícias do mundo do futebol. Então continue sintonizado que a Universitária Esportiva está no ar. Dia 13 de julho, sexta-feira, a partir das 9 da noite, venha celebrar o Dia Mundial do Rock no Espaço Cultural Trilhos, com as bandas Snowbreak, Madhouse, The Hellway, Neandertais, Origem D3000, Retro Rock e Edivaldo Nascimento e Banda. Você paga a entrada no valor de R$5 mais 1 quilo de alimento não perecível. Venha celebrar o Dia Mundial do Rock. É dia 13 de julho, sexta-feira, às 9 da noite, no Espaço Cultural Trilhos. Venha celebrar o Dia Mundial do Rock. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Esforço não faltou para o paulista Thiago Braz, de 18 anos, que ganhou a medalha de ouro na prova do salto com vara no Campeonato Mundial de Atletismo de Juvenis, na Espanha. Foi a segunda medalha brasileira na competição, que na quarta-feira havia ganho bronze com a catarinense Tamires de Liz nos 100 metros. Para garantir o Campeonato Mundial, Thiago quebrou nada menos do que 4 vezes o seu recorde brasileiro juvenil. Ele entrou na prova com 5,35 metros como o melhor resultado pessoal e superou em 5,40 metros, 5,45 metros, 5,50 metros e 5,55 metros a sua nova marca. Depois de assegurar o ouro, orientado pelo brasileiro Elson Miranda e pelo ucraniano Vitati Petrov, tentou ainda ultrapassar a marca de 5,65 metros, falhando nas 3 tentativas. Medalha de prata na Olimpíada da Juventude de Singapura em 2010 e ouro no Pan Juvenil de Miramar em 2011, Thiago é companheiro de treinamento de Fabiana Müller, campeã mundial indoor e ao ar livre do salto com vara. E na final do lançamento do disco masculino, o catarinense Felipe Lorenzo foi quinto colocado com 61,18 metros, recorde pessoal. O ouro ficou com o jamaicano Frederic Dacris com 62,80 metros. Nos 200 metros feminino, Tamires de Liz e Natália da Rosa ocorreram a semifinal. Tamires terminou em quinto na série 1 com 24 segundos e 0,3 centésimos e Natália ficou em oitavo na série 3 com 24 segundos e 43 centésimos. Seu melhor resultado na prova, mas resultados que não garantiram participação na final da prova. Ainda no Mundial de Atletismo, Tamara Alexandrino começou bem a disputa do heptatlo no Campeonato Mundial. A atleta terminou o primeiro dia de competições em primeiro lugar com 3.638 pontos, após vencer 2 das 4 provas realizadas. Tamara ficou em primeiro no arremesso de peso com 13,69 metros, que garantiu 787 pontos, e também os 200 metros com 24 segundos,06 centésimos, recorde pessoal que rendeu 975 pontos. Nos 100 metros com barreiras fez 14 segundos,13 centésimos e no salto em altura obteve seu melhor resultado na prova, com 1,75 metros. A atleta competiu também já hoje de manhã às 5h30 da manhã, mas a Confederação Brasileira de Atletismo ainda não divulgou o resultado, então assim que a gente tiver, a gente vai divulgar para vocês.
E ainda falando de atletismo, a população de Londres vai ter a oportunidade de ver um duelo entre alguns dos principais atletas do mundo, antes mesmo dos Jogos Olímpicos de 2012, que ocorrem na capital inglesa. A partir de hoje, ocorre a etapa da cidade da Liga Diamante, a prova dos 100 metros rasos masculina. É a principal atração, com o duelo entre o jamaicano Asafa Powell e o norte-americano Tyson Gay. Recordista mundial e campeão olímpico da prova, jamaicano Usain Bolt não está na disputa, já que se recupera de lesão leve sofrida durante as seletivas de seu país para os Jogos de Londres. Ele também abdicou da etapa de Mônaco da Liga Diamante, última competição antes das Olimpíadas. A etapa de Londres da Liga Diamante também vai ter outros duelos importantes. Nos 100 metros feminino, a jamaicana Shelly-Ann Fraser, campeã olímpica, tem como concorrente a norte-americana Carmelita Jeter, campeã da prova no Mundial de 2011 e dona do segundo melhor tempo da história. Nos 110 metros com barreiras, as atenções estarão voltadas para o chinês Liu Xian, que compete em Londres para embalar antes das Olimpíadas. Em Pequim 2008, ele era favorito a conquistar o ouro em casa e defendeu o título conquistado em Atenas 2004. Mas uma lesão fez com que ele abandonasse a competição. Acho que dessa desistência do Liu Xiang, muitas pessoas lembram, o estádio estava lotado justamente para vê-lo, já que ele estava defendendo o bicampeonato, e simplesmente quando deu a largada, ele não conseguiu correr com estiramento na coxa, o estádio levantou, aplaudiu e simplesmente esvaziou. E após ter conquistado o Challenge de Braunschweig, Tomás Bellucci mostrou que está mesmo em boa fase. Ontem o brasileiro surpreendeu e venceu Bernard Tomic, cabeça de chave número 3 do torneio, em sets diretos e se garantiu nas quartas de final do ATP 250 de Stuttgart. Agora Bellucci aguarda o vencedor da partida entre o francês Jeremy Chardy, número 51 do mundo, e o alemão Cedric Marcel Stebe, 82º, para conhecer seu próximo adversário no duelo por uma vaga nas semifinais. O brasileiro nunca enfrentou nenhum dos dois tenistas em sua carreira. Com um triunfo, o número 64 do mundo chega à sua terceira quarta de final na temporada. As outras duas foram em Nice e em São Paulo, quando avançou às semifinais. Já Tomic conhece sua terceira eliminação consecutiva em uma estreia. Caiu em Wimbledon, Eastbourne e Halle, todas na grama. Tomás Bellucci aí mostrando que tá indo bem para Londres, melhor do que se esperava, depois de ser eliminado, ter caído no ranking da ATP e agora se recuperando. Vamos ver se em Londres ele consegue um bom resultado. Mas a gente não pode esquecer que lá na frente ele vai pegar Rafael Nadal, vai pegar os feras aí. Com certeza. E aí vai ser uma parada duríssima pro Nadal. Bellucci. E o Brasil conseguiu, tanto a seleção feminina quanto a seleção masculina, está nas finais do Mundial de Handebol de Areia. A seleção feminina, campeã em 2006 e vice em 2010, enfrenta a Dinamarca na decisão que acontece hoje às 14h30. Já a equipe brasileira masculina, bicampeã em 2006 e 2010, joga com a Ucrânia às 15h10. Ontem, na disputa das semifinais, a seleção feminina venceu a Noruega por 2-0. A Dinamarca venceu a Hungria também por 2-0. Já a seleção masculina derrotou a Croácia, também por 2-0. E a Ucrânia venceu a Rússia por 2-1. A seleção brasileira feminina ontem que fez uma ótima partida contra a seleção da Noruega. A seleção da Noruega que não é tão boa no handebol de areia. Então foi um jogo fácil. Vamos ver agora como é que vai ser na final contra a Dinamarca. A final que vai acontecer hoje. E é só esperar ver se essa medalha chega. E o técnico José Roberto Guimarães, da seleção feminina de vôlei, resolveu levar 13 jogadoras para a Olimpíada de Londres. Mas apenas 12 vão poder ser inscritas e uma vai ser cortada às vésperas dos Jogos e vai ter que voltar ao Brasil. A decisão foi tomada já que o treinador quer esperar até a data limite para saber se poderá contar com a ponteira Natália na competição. Recuperada de uma cirurgia na canela esquerda, ela está treinando normalmente com o grupo, mas ainda não está em suas condições ideais. Caso ela tenha condições de jogar a Olimpíada, a 13ª jogadora retorna ao Brasil. Se Natália não puder atuar, é ela quem vai voltar. A lista da seleção só será anunciada no Congresso Técnico no dia 26 de julho. Cortada do grupo que irá a Londres, a ponteira Mari desaprovou a ideia de Zé Roberto de levar mais uma jogadora
que o limite permitido. Para ela, tirar um atleta do grupo já na cidade sede vai ser um desrespeito. Atualmente, a seleção está com 14 jogadoras treinando em Saquarema. As levantadoras Fernandinha e Dani Lins, as ponteiras Jaqueline, Paula Pequeno, Fernanda Garay, Natália e Sassá, opostos Sheila e Tandara e as líberos Camila Bright e Fabi. O penúltimo corte vai ser feito até a semana que vem e a delegação que embarca no dia 21 para a Europa para alguns amistosos vai ter já as 13 atletas que vão a Londres. E falando em vôlei, a seleção piauiense infanto-juvenil não se saiu bem no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Nos 3 jogos da fase classificatória, a equipe piauiense foi derrotada. Na primeira partida, perdeu por 3-0 para o Ceará. Depois perdeu por 3-0 para o Maranhão. E por último, foi derrotada por 3-2 para Roraima. E na nossa última notícia sobre vôlei, o Brasil se redimiu da derrota para os Estados Unidos e venceu o Canadá nas quartas de final da 7ª edição da Copa Pan-Americana. Os brasileiros venceram por 3-1, parciais de 23-25, 25-16, 25-18 e 25-13. Hoje, às 20 horas, o Brasil joga contra a Argentina na semifinal. A seleção brasileira entrou um pouco cansada em quadra devido à maratona que está sendo o campeonato, mas fez o seu papel. Apesar de não ter jogado bem, o técnico Leonardo Carvalho achou o suficiente para derrotar o Canadá. O Brasil é o atual campeão da competição. Na edição passada, disputada no Canadá, os brasileiros derrotaram os Estados Unidos na final. Os americanos são os maiores vencedores do torneio. Eles subiram no lugar mais alto do pódio em 4 oportunidades. Seleção brasileira, a Mari, que fez uma entrevista coletiva ontem, além da desaprovação dessa 13ª atleta sendo cortada nas vésperas da Olimpíada, ela também falou que achou injusta o corte dela, porque ainda tinha muita lenha para queimar aí nessa seleção. Fora que ontem foi feita a inscrição, ontem até foram 2 dias de inscrição de toda a delegação brasileira e todas as outras delegações na Olimpíada de Londres. As seleções já estão com o plantel fechado, anunciado e inscrito, mas as trocas podem ser feitas até o congresso técnico da modalidade. Por isso, essa elasticidade de levar mais uma jogadora e poder esse corte ser feito às vésperas da Olimpíada. Também, realmente, a gente tem que concordar com a Maria, um pouquinho sacana por parte do técnico, essa questão de cortar um atleta no dia do congresso técnico, basicamente. E muita confiança na Natália e na recuperação dela para poder esperar tanto tempo ela se desenvolver para poder estar nos jogos. A Natália, que pelo menos até antes da cirurgia, era uma atleta excepcional, que decidia sem maiores problemas. Ela, Tandara, que se revelaram muito bem na seleção brasileira feminina e que vão... Com esses cortes, a gente não sabe mais como é que vai ser. Natália tem chances de se recuperar, mas só está treinando saltos, que há menos de 3 semanas, o que é uma aposta muito complicada para o técnico José Roberto Guimarães e para a seleção brasileira tentar apostar na Natália, que tem que saltar muito forte e está aí com basicamente 3 semanas treinando saltos. Se ela for, que ela então esteja bem recuperada para esses jogos e faça uma boa partida como ela sempre fez. É isso que a gente está esperando, porque o Brasil, tanto a seleção feminina quanto masculina, nos últimos torneios não vem bem. E o ala pivô Blake Griffin, do Los Angeles Clippers, lesionou o joelho esquerdo durante os treinamentos dos Estados Unidos na última quarta-feira e virou dúvida para os Jogos Olímpicos de Londres. O atleta, um dos principais nomes da NBA na última temporada, retornou para Los Angeles para ser examinado pelos médicos de sua equipe. Primeira escolha do draft desse ano, Anthony Davis já está de sobreaviso para o caso de acontecer um corte de Blake Griffin, de acordo com Yahoo Sports. O ala pivô do Clippers contundiu o mesmo joelho durante a partida 5 dos playoffs contra o Memphis Grizzlies. E após vitória de Chris Weidman sobre Mark Munhoz no UFC, Mark Munhoz e Weidman dessa quarta-feira, o presidente do Ultimate, Dana White, ainda não sabe quem pode enfrentar Anderson Silva em sua próxima defesa de cinturão dos pesos médios. Na coletiva de imprensa pós-evento, o chefão se mostrou surpreso com o resultado e afirmou que Munhoz era o 3º melhor lutador da categoria, em sua opinião. O próximo candidato a desafiante de Anderson Silva, Hector Lombardi, estará em ação no UFC 149 no próximo dia 21 de julho, contra o americano Tim Boetz.
O cubano é campeão do Bellator e está invicto desde 2006 com 24 vitórias e 1 empate no período. E ainda falando de UFC, o meio médio Eric Silva deu uma boa notícia para os seus fãs na tarde de ontem. O capixaba postou uma mensagem em sua conta no Twitter dizendo que vai lutar em outubro. Segundo o brasileiro, o matchmaker do Ultimate, Joey Silva, garantiu que ele subirá ao octógono daqui a 3 meses, mas ainda não disse qual será o local. Lembrando que em outubro vai ser realizado o UFC 153 no Rio de Janeiro. Vai ser a 3ª edição do evento na cidade. Em 3 lutas no Ultimate, o atleta de 27 anos venceu todas no primeiro round. Nocaute sobre Luiz Beição em 40 segundos e Carlos Prater em 29 e finalização em cima do americano Charlie Breman há 1 mês. Contra Prater foi desclassificado por ter aplicado, de acordo com o árbitro Mário Yamazaki, socos ilegais na nuca do adversário. Entretanto, apesar de não ter mudado o resultado oficialmente, o UFC considera aquele como um triunfo de Eric. E a última notícia sobre o UFC: recuperado de uma lesão na virilha, o peso leve Thiago Tavares ganhou mais algumas semanas de treino antes de seu retorno aos octógonos. Antes marcada para o UFC 150, que acontecerá em agosto, em Denver, a luta entre o brasileiro e Dennis Hallman foi remanejada para o UFC 151 no mês seguinte, em Las Vegas. Os motivos do adiamento não foram divulgados. As informações são do site MMAjunkie.com. E falando dessa confusão ainda sobre o próximo adversário do Anderson Silva, ontem parece que o Dana White também quis fazer uma bagunça. Ele disse que, quem sabe, tem um duelo entre Vitor Belfort e Chris Weidman e Vanderlei Silva e Chael Sonnen. Isso mesmo, gente. Imagine o UFC com esses duelos. Vai ser uma boa luta. Isso aí ele realmente querendo provocar, já que o Sonnen, o tempo que ele passou para enfrentar o Anderson Silva, ele também fez provocações ao Vitor e principalmente ao Vanderlei Silva. Vai ser mais uma luta que tá pegando fogo antes mesmo de acontecer. E foi só um anúncio, uma possível luta, fora o anúncio de anteontem de uma possível super luta entre John Jones e Anderson Silva. O Dana White tá realmente querendo botar fogo no circo. E ainda falando de UFC, de MMA, saiu o nome dos técnicos do The Ultimate Fighter 16. E olha quem é um dos técnicos: Roy Nelson. Isso mesmo, o gordinho parece que vai ser o técnico do The Ultimate Fighter número 16. O Snorlax do Pokémon vai enfim ser técnico do Ultimate. Vamos ver o que o Roy Nelson vai poder ensinar a esses atletas dentro da casa. Se for a ter um queixo duro como ele tem, vai ser muito bem-vindo. Os atletas têm que acordar um pouquinho mais. E foi um jogo nervoso, como deveria ser, mas os ânimos estavam ainda mais exaltados do que o esperado. Na noite de ontem, Brasil e Argentina por pouco não transformaram o ginásio de Foz do Iguaçu em uma arena de lutas. Mas na marra, a seleção brasileira conseguiu devolver a polêmica derrota em Buenos Aires na semana passada. O Brasil conquistou o título do Super 4 ao vencer os hermanos por 91-75. Uma troca de empurrões entre Marcelinho e Léo Gutierrez no segundo quarto por pouco não resultou em uma briga generalizada entre os jogadores das equipes. Os dois foram expulsos do jogo, mas ainda assim o clima seguiu quente até o fim. Desfalcado de Leandrinho e Marquinhos, a seleção brasileira conseguiu ter a calma necessária para vencer a Argentina, que jogou sem Manu Ginóbili. Mesmo em uma partida nervosa, a seleção brasileira mostrou ainda mais consistência em quadra na preparação para os Jogos de Londres. Thiago Splitter, com 19 anos e com 19 pontos e 8 rebotes, foi o grande nome da partida. Anderson Varejão com 17 pontos, Larry Taylor com 16 e Marcelinho Huertas com 14 também se destacaram na vitória. Pela Argentina, Luiz Scola com 19 pontos foi o principal destaque. Foi a última competição da equipe de Rubem Magnano no Brasil. A seleção embarca hoje para Washington, onde vai fazer um amistoso contra os Estados Unidos na próxima segunda-feira. A equipe ainda participa de um torneio amistoso em Estraburgo contra a França e Austrália nos dias 21 e 22 de julho. Vai ser o último compromisso do Brasil antes dos Jogos Olímpicos de Londres. E como sempre, Brasil e Argentina, não importa o esporte, a rivalidade é sempre por cima, né? A catimba também. Não adianta a gente querer tirar um pouquinho dessa parte, porque se for o Brasil e a Argentina sem uma velha provocação, não tem graça a partida. E esse amistoso entre Brasil e Estados Unidos acho que vai ser o último verdadeiro teste da seleção brasileira para ver se ela está realmente afiada, se vai ter condições de fato de poder chegar às Olimpíadas e quem sabe disputar uma medalha olímpica.
Com certeza, os Estados Unidos vão ser os verdadeiros grandes adversários do Brasil na competição. Vamos ver aí como é que vai ser esse amistoso, qual vai ser o resultado. E depois disso é só esperar Londres. Os Estados Unidos, que ainda tem um time muito bom, apesar dessa recente contusão do jogador do Clippers, vai aí, quem sabe a Argentina, e não surpreende, a Argentina que tem um bom basquetebol, já mostrou para o Brasil, para as duas seleções, para a seleção A e B de basquete do Brasil, mas o Brasil também não está muito por fora não, está com boas estrelas, está com um time muito redondinho aí. E ainda falando sobre basquete, Davi Henrique Conrado Meira, atleta de categoria de base do Uniceub BRB Brasília, foi encaminhado para o Hospital de Base do Distrito Federal após ser atingido por uma tabela na tarde de ontem. O jogador de 20 anos estava realizando uma enterrada no treino quando a cesta despencou. O incidente ocorreu no clube da Associação de Empregados da Companhia Energética de Brasília, em quadra alugada para a equipe. A tabela caiu sobre a cabeça do atleta, segundo informou o Serviço de Atendimento Médico de Urgências. Davi sofreu 2 paradas cardíacas ainda no local do acidente. A assessoria de imprensa do Brasília afirmou que a tabela é oficial e ressaltou que nunca houve acidente. Um médico que ministrava uma palestra no local fez os primeiros socorros ao pivô da equipe sub-22. O clube foi fechado e o diretor responsável foi prestar depoimentos na delegacia. A Secretaria de Saúde informou que o paciente se encontra entubado no hospital e respira com auxílio de aparelhos. E a seleção dos Estados Unidos realizou ontem em Las Vegas o primeiro amistoso de preparação para os Jogos Olímpicos. E como era de se esperar, o time norte-americano massacrou a República Dominicana por 113-59. O time de basquete da República Dominicana chegou a abrir 4-2 no início do jogo, mas a partir dali não viu mais o adversário perto do placar. Com precisão nos chutes de 3 pontos e até se dando ao luxo de jogar por muito tempo sem o pivô em quadra, os Estados Unidos massacraram o oponente. O principal destaque do jogo foi Kevin Durant, o ala do Oklahoma City Thunders, começou no banco de reservas, mas acabou com 24 pontos e 10 rebotes. Titulares Kobe Bryant e LeBron James jogaram menos de 20 minutos na partida. Por esse motivo, ambos tiveram atuações discretas, combinando para apenas 11 pontos juntos. Augusto Lima foi o último atleta cortado da seleção brasileira masculina de basquete que disputará a Olimpíada de Londres. A ausência do ala pivô na competição foi confirmada hoje pelo técnico Rubem Magnano, que assim definiu os 12 jogadores que vão viajar ao Reino Unido. Augusto, de 20 anos, participou da campanha do vice-campeonato do pré-olímpico em Mar del Plata em 2011, mas perdeu espaço no grupo. Seu corte não surpreende, visto que entre os 13 atletas que participaram do Superforte Foz do Iguaçu, ele foi quem menos atuou. Além de Augusto, jogador do Unicaja da Espanha, o ala Matheus Dallas, de 21 anos, também foi liberado por Magnano. Em 23 de julho, o grupo brasileiro entra na Vila Olímpica de Londres, estreando na competição mais importante do ano 6 dias depois, em um novo desafio com os australianos. O outro adversário no grupo B são Espanha, Reino Unido, Rússia e China. E esses são os 12 jogadores que vão defender a seleção brasileira masculina de basquete em Londres. Os armadores Marcelinho Huertas, Larry Taylor e Raulzinho. O ala armador Leandrinho e os alas Alex, Marcelinho Machado e Marquinhos. Os alas pivô Guilherme Giovannone e Anderson Varejão. E os pivôs Nenê, Thiago Splitter e Caio Torres. Tá aí o que a gente falou, a seleção dos Estados Unidos, embora a seleção da República Dominicana não é bem um parâmetro, no entanto, a seleção dos Estados Unidos acho que foram mais de 56 pontos de diferença. Com certeza, a gente não pode esquecer os Estados Unidos, a NBA é o maior campeonato de basquete do mundo, então com certeza os melhores atletas estão por lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Lembrando que temos na nossa seleção 3 jogadores da NBA. Vamos ver se eles conseguem dar essa ajudinha também. São 4 jogadores. E aqui em Teresina, nesse final de semana, tem playoffs das semifinais da Supercopa Sesc de basquete. A primeira partida acontece amanhã entre Diocesano e Cajuína, das equipes que se reforçaram para os playoffs. O jogo acontece no ginásio do Diocesano a partir das 16 horas. O jogo de volta acontece no dia 28 de julho. E o francês Ted Riné, gigante de 2,04 metros e 140 quilos, é sem dúvida o maior astro do judô atual.
O visual amedrontador dá outra ideia. O peso pesado é tetracampeão mundial e está há 4 anos sem perder em sua categoria. Em Londres será um dos maiores favoritos ao ouro entre todos os atletas que estarão na disputa dos Jogos Olímpicos. Só que a sisudez é só fachada. Ídolo da França, onde o judô é cada vez mais forte, Ted Riner pode ser facilmente encontrado em vídeos pela internet pregando peças em colegas, sendo simpático com jornalistas e atendendo carinhosamente os fãs. Cada vitória, por exemplo, é seguida de um ritual peculiar. Riner sempre faz um passinho de dança nas suas comemorações. E de Pequim até aqui, foram muitos. Ele está invicto a um ciclo olímpico. E foi no Rio, em 2007, que ele conquistou o primeiro título mundial da carreira. No ano seguinte, passou pela maior frustração ao ficar apenas com um bronze em Pequim. Para quem não se lembra, ele foi o judoca que recebeu a medalha. A medalha estava no pescoço dele, mas ele simplesmente retirou, colocou em cima do pódio, deu as costas à cerimônia de premiação e foi embora. Foi, evidentemente, punido pela Federação Internacional de Judô e pela Confederação Francesa de Judô, mas agora ele busca o ouro inédito olímpico em Londres e sonha com 2016, quando poderá, quem sabe, comemorar uma medalha conhecendo o samba carioca. Já que estamos falando em judô, vamos falar de Sara Menezes. A Federação Internacional de Judô confirmou ontem as atletas que vão compor as chaves da categoria até 48 quilos. Nenhuma surpresa quanto às adversárias e possivelmente nenhuma surpresa quanto às atletas que formarão o pódio. Essa noite será a última oportunidade para a imprensa falar com a Sara Menezes. Às 19 horas, no centro de treinamento Sara Menezes, vai haver uma espécie de entrevista coletiva. Mas por conta da baixa visibilidade que os meios de comunicação estão dando à Olimpíada, o professor Expedito fará mais uma conversa informal com jornalistas que forem até o CT. Atleta e técnico viajam nessa segunda para o Rio de Janeiro e na terça a delegação brasileira de judô embarca para Londres. Enquanto isso, no centro de treinamento Sara Menezes, a primeira turma de alunos do projeto Adote o Judoca já está funcionando. A professora de judô Jéssica Thaís coordena a primeira turma de 50 alunos na parte da manhã. E quanto às adversárias de Sara Menezes, realmente não vai ter muita surpresa quanto ao pódio. Temos a Tomoko Fukumi, a belga, a Sara Menezes, quem sabe aí entra a russa, a Natália Kondratcheva. E no caso é só esperar para ver qual vai ser a ordem. Se não vai ter uma zebra no estilo Paula Parreto, argentina de ser, né? A Paula dá muita sorte como o terceiro lugar dela na Olimpíada de Pequim. Ela tem uma lutadora excepcional, tanto que ela está aí há muito tempo sendo titular da Argentina. No entanto, ela não tem tanto cacife assim para subir novamente ao pódio, a não ser que seja uma zebra de novo, como foi em Pequim. E tá na hora da Sara desbancar a Tomoko, porque estamos querendo ver essa medalha de ouro. E no caso, a Olimpíada está muito mais fácil do que o próprio Campeonato Mundial de Judô. O Campeonato Mundial que tinham 2 atletas de cada país, então assim, a chance de cair com 2 japonesas era muito maior. A chance de cair com 2 francesas, a Natália e a Frédérique Josnet, na mesma chave, era muito maior. Então, e a Sara como cabeça de chave, possivelmente como cabeça de chave, já que se classificou em segundo lugar, tem aí um caminho quase livre até a final. Agora vai pegar a cubana, que é chata para enfrentar, que a Sara que já perdeu 2 embates para a cubana. Um foi na Olimpíada, no Pan-Americano de Guadalajara, em 2011. E quem sabe, né? Vamos ver se essas pequenas se eliminam para lá na frente ter uma disputa bem melhor. E vamos falar agora de Olimpíadas direto. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a delegação dos Estados Unidos vai ser representada por maioria feminina. Um dos maiores campeões em todas as edições dos Jogos, o país terá em sua delegação 530 atletas, sendo 269 mulheres e 261 homens. Anunciada na quarta-feira, a delegação norte-americana de Londres conta com 302 estreantes em Jogos Olímpicos. Dos 228 que já disputaram ao menos uma edição olímpica, 124 garantiram medalha, tendo 76 deles subido ao lugar mais alto do pódio. Dentre as mulheres, a mais velha é a cavaleira Karen O'Connor, de 54 anos. Já a mais nova é a nadadora Kat Ledecky, com apenas 15. Aos 37 anos, a saltadora Amy Akulf chega à sua 5ª participação em Jogos, marca atingida por somente 16 atletas antes dela.
E a Arábia Saudita vai ter a participação de mulheres nas Olimpíadas pela primeira vez na história do país. O Comitê Olímpico Internacional confirmou as atletas Wojciech Shakani e Sara Attar nos Jogos de Londres. Jacques Rouge, presidente do COI, comemorou a confirmação. Shakani compete no judô acima de 78 quilos e Attar disputa a prova de 800 metros no atletismo. Ao lado de Brunei e do Catar, o país muçulmano é um dos únicos que nunca enviou delegação feminina para as Olimpíadas. Mas os comitês olímpicos de Brunei e do Catar já haviam divulgados no início do ano que incluiriam mulheres nos Jogos de Londres. Uma coisa muito boa, a gente está vendo que pelo menos nos Jogos, essas coisas já estão mudando. Eu estava observando também ontem no Mundial de Handball, que está acontecendo no Oman, que você olhava para a plateia só tinham homens. Então é uma coisa ainda muito complicada de se ver, porque tinham vários times com mulheres jogando, mas só quem pode assistir são os homens realmente. Pelo menos nas Olimpíadas agora, alguns países já estão mudando a postura e também levando atletas femininas para competir. Os países muçulmanos que têm realmente uma grande... são bem fechados com relação a isso. No entanto, o COI também já deu uma certa abertura. Muçulmanos já vão poder competir de véu. Já tem um traje especial para o vôlei de praia feminino, que é aquela questão do macacão. Por baixo do top e da calcinha, no caso. E também ressaltar a participação do judoca palestino, que se classificou por mérito pela primeira vez. Ele não precisou do convite do Comitê Olímpico Internacional para poder participar. Então a gente está vendo aí já uma grande abertura. Esses Jogos de Londres, teoricamente, vão atender aquilo que foi o objetivo dos Jogos quando o Barão de Coubertin lançou as Olimpíadas Modernas, que era de congregar todos os povos. E com a liderança do tenista campeão olímpico Rafael Nadal, a Espanha vai ter 282 atletas durante os Jogos Olímpicos de Londres, com 168 homens e 114 mulheres. A delegação será a quarta maior da história do país em uma Olimpíada. O número de atletas fica atrás dos que embarcaram para Barcelona. Foram 397 atletas quando foi anfitriã, em Sydney 295 e Atenas 288, segundo dados do Comitê Olímpico Espanhol. Ao todo, a Espanha será representada em 23 das 26 modalidades que serão disputadas em Londres. Apenas a esgrima, o remo e o pentatlo moderno não vão ter a participação de espanhóis. Os números ainda não são definitivos, já que alguns dos atletas da equipe de atletismo podem ser cortados por causa de lesão. Além disso, os times de futebol e ginástica ainda não foram anunciados. Já falando da ginástica, o ginasta espanhol Rafael Martínez, dono de 7 títulos nacionais, não participará dos Jogos de Londres. O atleta confirmou na quarta-feira que não foi incluído na delegação que vai para a Olimpíada. Com o corte, o atleta de 28 anos não participará de sua terceira Olimpíada, já que esteve em Atenas 2004 e Pequim 2008. Na sua primeira participação, o espanhol ficou na 5ª colocação no individual geral, enquanto foi apenas 10º na China. A Federação Espanhola de Ginástica não deu uma explicação oficial sobre as declarações de Martínez e lembrou que divulgará oficialmente qual será a equipe olímpica apenas no dia 17 de julho. Todo mundo tem a sua Jade Barbosa. E o sul-africano Oscar Pistorius tem um rival à altura na prova dos 100 metros das Paralimpíadas de Londres, Johnny Peacock, de 19 anos. No mês passado, o britânico, que também é amputado, superou a marca de campeão paralímpico de Pequim e projetou: posso ir mais longe. Peacock tem Pistorius, conhecido como Blade Runner, como um exemplo. No entanto, se diz preparado para o embate e que vem se surpreendendo a cada dia. O inglês, um dos 49 integrantes da delegação britânica paralímpica, afirmou ainda que não teme a pressão por competir como anfitrião. Ele ressaltou que quem tem algo a perder é Pistorius, de 25 anos, e não ele, que está no começo da carreira. Por fim, Peacock é sensato em dizer que levará vantagem pelo fato de Pistorius competir a Olimpíada antes da Paralimpíada. Mas ele ainda prefere não subestimar o talento do adversário. Vai ser um bom duelo de se ver. Universitária Esportiva volta já. Quanto você pagaria pra assistir 6 bandas numa noite? The Rockers apresenta Quanto Vale o Show, na tenda alternativa, dia 4 de agosto. Você entra de graça, as bandas tocam e diz quanto valeu o show. Com as bandas New World, Estro, Chip, V-Road, Trinco, PR
BR 316. Quanto vale o show na tenda alternativa dia 4 de agosto? Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E ontem aconteceram 4 jogos pela segunda fase do Campeonato Piauiense Sub-18. E a competição já tem 4 equipes classificadas para a terceira fase da competição. Agora só falta definir o 5º classificado, que vai sair do jogo que acontece hoje às 17 horas no estádio Albertão, entre Picos e 7 cidades. Nos jogos de ontem, o Alto Esporte venceu por 5-0 o Parnaíba. O Crack foi derrotado por 1-0 pelo River. E o Fluminense, que foi para a final nas últimas 2 competições, sendo campeão em 2010 e sendo uma das equipes mais fortes desse ano, foi eliminado por 2-1 pelo Barras. Fechando os jogos de ontem, no tempo normal, 4 de julho e Flamengo ficaram no 1-1. Nos pênaltis, o Flamengo se classificou para a próxima fase. Na próxima fase, os 5 times jogam entre si em turno único, com os 2 primeiros colocados ganhando o direito de decidir o título em um jogo extra. Só dando destaque no jogo entre Barras e Fluminense, o Elenilton, no segundo gol. Os gols do Barras saíram rigorosamente aos 2 minutos de cada tempo. O Elenilton, no segundo gol, ele uma cobrança de falta perfeita, que a gente não costuma ver em qualquer jogo aí. Mas os jogos foram bem mornos, bem abaixo do esperado. O público também quase não tinha, mas eu acho que foi um dos maiores públicos do Sub-18. Tinha umas 70 pessoas no estádio Albertão. Lembrando que o Sub-18 todo aconteceu em jogos finais de semana, sábado e domingo, principalmente pela manhã. Então a questão do público realmente era muito complicada. A gente já vê pouco público no campeonato piauiense, imagina no campeonato Sub-18. Agora o detalhe ficou para a questão do policiamento e da ambulância. No primeiro jogo, o policiamento só chegou aos 38 minutos do segundo tempo. E a ambulância não tinha. Que é um perigo. Um dos atletas foi disputar a bola de cabeça, ficou um pouco no chão. A gente sabe que isso é uma das coisas que mais acontece no futebol. E nós só tínhamos o médico dos times. E é muito complicado, porque se ele precisasse de um socorro mais sério, se tivesse acontecido uma coisa mais séria, não tinha uma ambulância para socorrê-lo. Lembrando que, de acordo com os regulamentos, um jogo não pode começar sem policiamento e sem ambulância. O tempo é de 15 minutos. Se não aparecer, o jogo tem que ser cancelado. E detalhe, porque o contingente de 3 policiais que estavam no Albertão se retirou aos 43 do primeiro tempo do segundo jogo. E voltaram 2 policiais pouco antes do final do jogo. E teve discussão entre o Bandeirinha e o técnico do Crack. Aquelas discussões que a gente só escuta partes assim, isoladas. Mas foi muito complicado. Foi tenso essa parte. Não tinha policiamento. Se tivesse tido agressão lá, o negócio ia ficar feio. Fora que, dentro de campo, um dos jogadores do River se descontrolou e deu um tapa no garoto do Crack, foi expulso e começou um show de expulsão para cada lado. Acho que foram 2 expulsos nesse jogo. E o Crack que começou a correr atrás do resultado desde os 20 minutos, já que o River abriu o placar no primeiro tempo. Um desespero total por parte do time do Crack, que não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguia passar da defesa do River, que se fechou completamente ali atrás. River passou, o Crack, que tinha um time bem forte, bem alto com relação aos outros, foi desclassificado. Falando em River, o River que se apresenta segunda-feira, o time para competir na Copa Piauí. O time do River, que era no começo do ano, antes de contratações, era formado justamente por garotos da base, que iam disputar tanto o profissional quanto o Sub-18. Situação complicada, né? E a Confederação Brasileira de Futebol adiou mais um jogo do Comercial no Brasileirão da Série D. O jogo que ia acontecer no dia 29 de julho contra o Santos foi adiado para o dia 22 de agosto, válida pela 6ª rodada do Grupo 2. E com a alteração, o time de Campo Maior só volta a campo no dia 12 de agosto.
Responsável por remarcar mais um jogo do comercial na Série D, a CBF explicou em nota que a medida foi motivada pela ausência dos voos disponíveis para as viagens da delegação amapaense de se deslocar até Teresina, onde a partida vai ser realizada. Além de mudar a data do jogo entre Comercial e Santos, a CBF alterou o horário da partida, mas manteve o local do confronto. O duelo acontece no estádio Albertão às 20h30 do dia 22 de agosto. E a modificação na tabela também acabou sendo um pouco boa para o Comercial, que está sem técnico desde a quarta-feira, quando demitiu Fernando Polozzi. O Bode atualmente ocupa a quarta colocação do grupo 2 da Série D, depois de empatar com o Araguaína e perder para o Sampaio Corrêa e Misto. O Comercial que está sendo, por enquanto, tendo como técnico o interino o Brinquedo, que está lá, controlando, montando o time, treinando o time. E o Flávio Meirelles, nosso comentarista, publicou ontem pela tarde uma matéria em que ele entrevistou a diretoria do Comercial e disse que a demissão do Polozzi foi pedido dos próprios jogadores. A gente lembra de toda a confusão que já estava tendo, principalmente depois daquela entrevista que a gente mesmo divulgou aqui no programa, lá em São Luís, que o Polozzi deu depois da derrota de 4-0 para o Sampaio Corrêa. Então, é uma situação que estava complicada para o Polozzi. A gente realmente estava esperando já que ele caísse, ele já não estava muito bem desde o finalzinho do Campeonato Piauiense. Vamos ver agora quem é que pode assumir esse time. Insatisfação de parte a parte, é bom que se dê um tempinho aí. E a chegada de Ramon não significou apenas um reforço para a lateral esquerda do Flamengo. Com a contratação do novo jogador, um grupo cada vez mais inchado, o técnico Joel Santana decidiu iniciar as dispensas do elenco. Quem puxou a fila foi Rodrigo Alvim, que teve seu contrato rescindido e não joga mais pelo clube. Mais conhecido pela amizade com Ronaldinho Gaúcho do que pelo rendimento em campo, o lateral esquerdo não vinha tendo oportunidade desde o ano passado. Sua saída era considerada apenas uma questão de tempo. Contratado em 2010, ele disputou apenas 27 partidas e marcou 2 gols. Além da saída de Alvim, outros 3 jogadores passaram a treinar separadamente. Sem espaço no elenco, Paulo Sérgio, Fabiano Oliveira e Charlie irão se exercitar em horários diferentes, enquanto aguardam uma oportunidade de serem negociados. E vamos falar dos jogos de hoje do final de semana. Pela Série D, no sábado, o Aracruz recebe o Volta Redonda e o Ceilândia joga com o Sobradinho. Os 2 jogos acontecem às 16 horas. E no domingo, o Mirassol joga com o Brasil de Pelotas às 15 horas. Já às 15h30, o Metropolitano visita o Arapongas. E às 16 horas temos 4 jogos, Concórdia, Mojimirim, Souza e CSA e Sene Aparecidense. E às 17 horas tem os jogos que fecham o domingo, Baraunas e Ipiranga, Cerâmica e Cianorte, Náutico e Penharol, Itabaiana e Feirense. E pela Série B, hoje o Goiás recebe o América Mineiro às 21 horas. No mesmo horário, o Ipatinga de Minas Gerais encara o Lanterna Grêmio Barueri. No sábado, todos os jogos acontecem às 16h20. O ABC visita o Atlético Paranaense e o São Caetano recebe o Joinville. Já o América de Natal encara o Ceará e o CRB joga contra o Avaí. Fechando a rodada, o Bragantino joga com o Guarani. Pela Série A, no sábado, o Corinthians recebe o Náutico às 18h30. No mesmo horário, ainda tem Figueirense e Atlético Mineiro. Já às 21 horas, a Ponte Preta recebe o Coritiba. E no domingo, os jogos das 16 horas são Botafogo e Fluminense, Internacional e Santos, Cruzeiro e Grêmio, Bahia e Flamengo. Já às 18h30, os times que se enfrentam são Vasco e Atlético Goianiense, Palmeiras e São Paulo, Sport e Portuguesa. E ainda falando dos jogos do final de semana, é domingo o último jogo e a decisão do Campeonato Piauiense. Parnaíba e Flamengo jogam no estádio Mão Santa para definir quem é o campeão 2012. Lembrando que no primeiro jogo, na quarta-feira, o Parnaíba venceu aqui no Lindolfo Monteiro por 1-0. E os 2 times vão para o último jogo com desfalque. Do lado do Flamengo, o meio atacante Luiz Henrique acabou recebendo cartão amarelo no primeiro jogo e foi suspenso da partida. E dizem que o jogador já voltou para o Ceará, ele que era emprestado do Ferroviário, parece que já pegou o ônibus, já pegou o Guanabara para voltar. Do lado do Parnaíba também, meio atacante Fabinho, que também estava pendurado e levou cartão amarelo na última partida, está fora do jogo. Então, hoje em Teresina a gente também tem um evento, eu acho que é um dos primeiros eventos, que é o evento de polidense, que vai acontecer hoje no Clube dos Diários, às 19 horas, com a entrada de R$10. E a gente está aqui com a Yara Vaz, que vai falar um pouquinho tanto do evento quanto do polidense. Bom dia, Yara. Bom dia. Bom, o polidense vem da prática do Malanhaum, é isso? Isso. Na realidade, nasceu num circo, com os mambembes que viajavam de cidade em cidade, e a prática surgiu com os homens praticando, crianças praticando, e a diferença
atual é que antigamente era praticado num mastro de madeira, que até hoje ainda existe a prática na Índia, né? É bem mais grosso do que o nosso mastro e lá é de madeira. Aqui a gente usa um mastro 2 polegadas, 1,5 polegadas, mais fininho, e de aço inox. Então o polidense surgiu nessa área de polidense artístico, mas hoje a gente também tem muito praticado o polidense na área esportística, como uma ginástica, como exercício. Fala um pouquinho pra gente como é essa prática. Então, ele caminhou do circo, alguém achou interessante, levou para as boates. A visão que as pessoas têm ficou na mente das pessoas, essa visão do sensual, mas a gente está trabalhando para poder mudar essa imagem. Então, porque é uma atividade física, trabalha o corpo completamente, todos os grupos musculares. Sem falar que eu gosto de focar bastante a questão da autoestima, de quem pratica. É uma atividade física, né? Libera todos os hormônios e o bem-estar físico, provoca o bem-estar físico. E Ari, como é que é feita essa avaliação nas competições? O que é avaliado durante a competição? Então, o pole ele é uma mistura, a gente conhece como dança, mas é uma mistura de vários modalidades. A gente tem o balé, a dança contemporânea, tem a própria ginástica artística. Então, é avaliado flexibilidade, avaliado força, o grau de dificuldade dos movimentos que são executados. Então, também figurino conta, né? Figurina, simpatia, são inúmeros. Então, naquele esforço todo, o atleta não pode perder a pose e tem que continuar. É fazendo força e fazendo cara de... sorrindo caras e bocas. E, no caso, como é que tá a procura do esporte aqui em Teresina? Então, muito grande, tá evoluindo bastante, é tão tal. Na realidade, esse é o segundo campeonato. O primeiro não foi aberto ao público, porque não tinha, eram apenas 4 atletas, 3 selecionados, então muito pequeno para abrir ao público. Hoje são 8 atletas, na realidade eram 9, infelizmente um adoeceu, não vai poder competir. Mas é uma evolução muito grande. E as meninas, as mulheres estão procurando, os homens estão procurando. Estou estudando a possibilidade de abrir uma turma só masculina. E crianças também. Hoje vai ser um espetáculo belíssimo. Tem uma aluna de 7 anos que vai abrir o espetáculo. As pessoas têm que ir para poder conferir, que vai ser maravilhoso. Era justamente falando dessa questão de crianças, da questão que as pessoas ainda veem o polidense como essa coisa do polidense erótico, do polidense sensual. Não tem uma questão, ainda não tem uma restrição dos próprios pais ou de pessoas conhecidas com alguém que pratica o esporte? Olha, eu tenho me surpreendido bastante com a reação das pessoas. São 4 anos trabalhando. Graças a Deus, sempre trabalhei mostrando para as pessoas o lado do esporte. E as pessoas têm dado credibilidade me respeitando por isso. E assim... diariamente chegam pais para matricular suas filhas e eu fico surpresa, porque eu espero o preconceito, porque a imagem que fica na mente das pessoas geralmente é a do sensual. Então, quando um pai chega no meu estúdio e matricula sua filha de 6 anos, 7 anos, porque ela está entrando no índice de obesidade e quer que ela se exercite e melhore suas condições, nossa, para mim é uma felicidade tamanha. Que mães chegam com as filhas para praticar, então é uma felicidade tremenda e é o reconhecimento do trabalho do polidense como esporte, como atividade física. Existe algum tipo de restrição para quem vai praticar ou quem quer praticar o polidense? A única restrição é em relação a problemas da coluna. No mais idade, tem alunas de... Quem tem problema de joelho, problema no ombro, qualquer lugar... Não tem problema. Só a coluna que não pode, são problemas muito sérios. Às vezes o próprio médico recomenda atividade física. Agora tem que especificar que vai fazer polidense. Se ele recomendar, eu ainda aceito. Então, nossa produtora Naira Macedo, ela pode fazer polidense. Ela está precisando, também já está entrando no índice aí. Ela vai me matar depois dessa entrevista, mas tudo bem. E Yara, fala um pouquinho de você. Como é que você conseguiu descobrir o polidense? Como é que você entrou nesse mundo? Então, bem surpreso, porque na realidade eu saí de casa e tive que me virar. Nunca gostei de trabalhar para ninguém. E muito criativa, comecei a trabalhar com produtos eróticos a domicílio. Foi a primeira pessoa de Teresina a trabalhar dessa forma. E muito curiosa, pesquisando, vi que em São Paulo tinha Erotic Fair, que é a maior feira da América Latina. Coloquei na cabeça que queria ir. Foi a primeira vez que eu fui sair do Nordeste. Quando eu vou para qualquer lugar, sempre gosto de pesquisar a história e tudo.
e o que a cidade tem a me oferecer. E pesquisando sobre São Paulo, vi que tinha vários cursos e um deles era o poli. Eu fiquei intrigada, queria saber como era, como é que funcionava. Fiz o curso e eu sou muito tímida. E assim, eu percebi que com o curso eu melhorei bastante. Não só a timidez, mas que eu senti uma transformação muito grande na minha vida. Então eu queria passar isso para as pessoas. Tentei trazer a professora para a Teresina, ela estava fazendo um tour no Nordeste e ela não podia. Então, como ela não pôde, e eu queria que o Piauí entrasse, o Brasil todo já tinha, então eu resolvi dar aula. Já falando, você acabou citando a questão dos cursos. Para a pessoa ser professora, poder ensinar, tem que ter curso, fazer um tipo de especialização para poder ensinar o pole dance? Isso, é necessário. Eu sou a única representante do Piauí e a gente está nos trâmites da Federação Piauiense. Existem federações, confederações nacionais, mundiais. A gente está viajando com a Federação Brasileira de Pole Dance, todos os estados, e oficializando a cada representante do estado, e eu sou a representante do Piauí. Então, quem tiver interesse em se tornar professora, fazer um curso se especializando, faz comigo e recebe certificado. Então, daqui a uns tempos, é possível a gente dizer que vamos ter um super campeonato aqui no Nordeste de pole dance? Acredito que sim, a gente está caminhando para isso. Primeiro, eu espero que várias outras escolas possam surgir, né? Não só a minha, mas outros nomes, outras atletas, e analisando o nível das atletas atuais, eu acredito que isso vai acontecer. Reforçando que estamos conversando com Yara Vaz, que está conversando com a gente sobre pole dance, e reforçando ainda mais, hoje vai acontecer um campeonato de pole dance lá no Clube dos Diários às 19 horas, gente. É a entrada R$10, então quem não conhece o esporte, quem está curioso, vai por lá e vamos continuar nossa entrevista. Yara, quantos entre atletas do pole dance e entre praticantes, fora extra esporte, como é que tá mais ou menos, quantas pessoas estão praticando na tua academia, no caso? Diariamente passam várias pessoas, porque eu trabalho com cursos rápidos de 1 hora para quem quer experimentar ou fazer um curso diferente, que é a parte sensual. As mulheres ainda procuram para apimentar seus relacionamentos, e a parte física. Tem o fitness e o exótico. No fitness eu estou na média mensal de 30 alunas. Então, estou com esse meu estúdio na Avenida José de Santos e Silva, no centro, 2090. Quem tiver interesse, 8834-2049, meu telefone. E estou abrindo outro agora em agosto, atrás do Teresina Shopping. Pra quem não pegou o endereço, eu vou repetir o telefone da Yara, porque vocês liguem para ela, quem quiser praticar, 8834-2049. E Yara, me fala um pouquinho, o pole dance que já é esporte. Tá tentando entrar também no esporte olímpico para poder ter essa competição ainda a nível mundial? Há uma mobilização não só das atletas brasileiras, mas mundialmente. Todas as confederações estão se organizando com o Comitê Olímpico. Esse campeonato, é uma seletiva que está acontecendo aqui em Teresina. 3 atletas vão participar do nacional. E do nacional acontece ao mesmo tempo o mundial. Acontece 2 campeonatos nacionais, 2 campeonatos mundiais anualmente. Então, o Brasil já está sediando um campeonato mundial. Então, isso é muito bom, e todos os anos a comissão do Comitê Olímpico participa analisando para enquadrar o pole dance como categoria esportiva. A gente está caminhando para firmar isso. E infelizmente o nosso tempo tá muito, muito, muito curto. Já tá terminando, a gente vai ter que encerrar a entrevista com a Yara. Yara, muito obrigada. Reforça um pouquinho o convite pro pessoal aparecer hoje lá. Eu agradeço a oportunidade e é imperdível. O pole dance é uma arte maravilhosa. Quem assiste se encanta, quem pratica se encanta, e fica o convite hoje no Clube dos Diários, 19 horas. Aguardo vocês. Fala de novo o endereço do teu estúdio e passa novamente o teu telefone para quem se interessar. Na Avenida José de Santos e Silva, no centro, 2090. Fica atrás da central de flagrantes. O telefone é 8834-2049. Para quem se interessou, a gente vai colocar o endereço e o telefone da Yara na nossa fanpage. Vocês vão lá, pegam e pratiquem o pole dance também.
E infelizmente a Universidade Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa que foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro, com a presença da nossa entrevistada de hoje, Yara Vaz. O programa que é a realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Sexta-feira, final de semana tá chegando, então a Universidade Esportiva só volta na segunda-feira às 11 horas. Pratiquem esportes, Raul Lopes tá aí, Marechal tá aí. Esse final de semana tem Campeonato Piauiense. Tem Campeonato Piauiense, tem Copa Sesc de basquete, tem hoje o Polidense, então vamos lá, vamos ver esporte e vamos praticar. E a nossa produtora tá muito bonitinha, não tá no índice de obesidade não. Muito obrigada pela audiência e continue com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.